luz, pensamento e ação! Acredito que você já ouviu alguma pessoa chegando para você e falar: pensa positivo que dá certo, né? E de repente te dando altos conselhos e livrando você dos seus problemas. Mas o que eu falo para você é: nem sempre os pensamentos positivos te ajudam. E é sério. Às vezes essa pessoa que está falando isso para você pode ser uma desvalidadora e ela nem sabe a respeito disso. Por quê? Porque o pensamento positivo, ele faz sentido, desde que ele faça mais sentido para você. Então não adianta uma pessoa chegar e falar para você: pensa positivo que vai dar certo, sendo que você está com diversos problemas na sua vida, e pensar positivo às vezes só vai te frustrar. Por que vai te frustrar? Pelo fato de você tentar pensar positivo, se esforçar ao máximo, a pessoa te incentivando a pensar positivo, mas você não consegue, por causa dos problemas. Assim como eu, você, todos nós. Nem sempre pensar positivo ajuda. Então o que acontece quando uma pessoa tenta pensar positivo, mas ela não consegue? Ela entra na frustração, como eu havia falado. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que ela está meio triste, ou na bad, ou meio depressiva. Então a pessoa chega e fala para ela assim: olha, você não está enxergando o lado bom da vida. Você não está enxergando o lado bom das coisas. Busque enxergar o lado bom das coisas. Aí esse pensamento que a pessoa fala vai ficar matutando na cabeça dela: olha, eu tenho que começar a enxergar o lado bom das coisas, eu tenho que enxergar o lado bom das coisas, o lado bom, o lado bom, o lado bom. E quando ela não consegue, ela vai se deprimindo mais, ela vai ficando mais triste, porque ela não se vê com valor, ela não se vê com capacidade de pensar positivo. Então, é por isso que eu falo, o pensamento positivo, ele faz sentido desde que faça sentido para a pessoa. Se não fizer sentido para a pessoa, não adianta ter pensamentos positivos. Ah, e uma coisa, para você entender um pouco melhor quais são os impactos disso no cérebro, eu vou mostrar para vocês. Então, ó. Primeiro, existe uma situação, né? Então, digamos que é uma pessoa querendo ajudar a outra. E aí ela fala: ah, pensa positivo sobre isso, pensa positivo sobre isso. E aí o que acontece? Quando a pessoa vai ouvindo isso e ela não consegue mudar esse pensamento, isso só vai aumentando os pensamentos negativos dela, que acontece aqui, né, na área neocortical, e também aumentando o sentimento de desesperança, né, que acontece aqui no sistema límbico, e as reações que vai dando no corpo. Então, um aperto no peito, uma vontade de evitar de falar com essa pessoa, taquicardia, né, que acontece aqui no cérebro reptiliano. Então, o que é necessário? A partir do momento em que você realmente compreende qual é o significado que aquele pensamento, aquele sentimento tem para a pessoa, você consegue trabalhar nas camadas exatamente que são ativadas no cérebro dessa pessoa. E não simplesmente adotar um pensamento que não tem uma ativação de fato, né, cerebral. Então, a partir do momento em que você compreende, você começa a enxergar toda a estrutura neural dessa pessoa ou cognitiva. Então, a forma como ela pensa, existe a situação, então a forma como ela pensa, a forma como ela sente, qual é o comportamento dela e qual é o impacto disso no corpo. A partir do momento em que você sabe a história de vida dessa pessoa, você vai entender junto, através de questionamentos socráticos, de descoberta guiada e de autodescoberta, que isso daqui, esse sistema, faz sentido para a pessoa. A partir do momento em que faz sentido, todo esse repertório disfuncional que ela está tendo, você consegue essa relação. Porque a pessoa fala: nossa, é isso que eu estou sentindo, é exatamente isso que eu sinto. Então você estabelece a aliança terapêutica. E através dessa aliança, você começa a trabalhar a ressignificação dos pensamentos, que é a mudança do pensamento para pensamentos mais realistas. Então, a partir do momento em que você ressignifica um pensamento, você muda esse pensamento e se faz sentido para a pessoa pensar dessa outra forma mais realista, você ativa uma outra área do neocórtex dela e isso vai influenciando todo o resto do sistema, tanto o sistema límbico como também o cérebro reptiliano. Então o cérebro ele entra em homeostase, em equilíbrio.
Só que não é uma coisa assim, de uma hora para outra. Porque, de novo, os pensamentos eles não são fáceis de ser mudados. Porque existem estruturas dos pensamentos. E o objetivo é entender a forma como essa pessoa está pensando, mas principalmente olhar lá embaixo. Lá embaixo existem as crenças centrais. As crenças centrais são crenças que nós vamos adotando na nossa vida desde quando nós somos crianças. Então, a partir do momento que você ressignifica a crença, você ressignifica a crença intermediária, você ressignifica os pensamentos automáticos e aí sim há uma modulação em todo esse sistema de uma forma bem mais funcional. Então, nós observamos isso em vários locais. Existem palestras, existem livros, existem pessoas que só querem colocar o positivo, positivo, positivo na nossa mente. Mas não é assim, não funciona assim. Então, o que é mais viável? Entender o que a pessoa está passando, sem julgamentos. Essa é a parte mais difícil. Não julgar, mas sim respeitar o outro. Por mais que para você a vida esteja maravilhosa, mas respeita a dor do outro. Isso é muito importante, respeitar a dor do outro, sem julgamentos. Isso é uma tarefa humana, mas o fato de você ver, às vezes, aquele parente seu, aquele amigo sofrendo, faz você sofrer também. O sofrimento do outro acaba impactando em você. Eu me coloco assim no lugar de um pai que vê um filho, né, triste, né, cabisbaixo e tenta ajudar ele de diversas formas, falando para ele pensar positivo, ou até mesmo uma mãe, mas esse sofrimento que o filho está tendo impacta diretamente no pai, impacta diretamente na mãe. E é triste viver com isso, é triste ver uma pessoa que você ama sofrendo. Eu compreendo, mas respeitar, entender e buscar ajuda, porque um profissional é capacitado a não julgar o outro. Porque quando é um colega, um amigo ou um familiar, a gente acaba julgando. Não, é um problema desse tamanho, você está catastrofizando, mas você não sabe o significado daquele problema para aquela pessoa. Então, pensar positivo nem sempre ajuda, somente quando o pensamento positivo faz sentido para você. Bom, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, seus familiares, os seus colegas, porque quanto mais você compartilha esse vídeo, mais o YouTube vai ver relevância nele e também compartilhar com mais pessoas para ajudar cada vez mais pessoas. Deixe o seu like aqui para ajudar o canal. Também, se você quiser ter algum comentário ou dúvida para fazer, fique à vontade, pode fazer um comentário aqui embaixo, tá bom? E dá uma olhada nesse próximo vídeo que vai aparecer aqui do meu lado. Beleza? Um grande abraço!